A paz e a graça do Senhor Jesus, povo lindo, povo de Deus, estamos aqui em mais um dia com a fé nossa de cada dia, isso mesmo. Glória a Deus, eu não sei se vocês já tinham visto, né? Nós estamos com a canequinha aqui, tá? Você vai tomar o seu cafezinho, o seu chazinho e vai estar olhando que você tem que ter fé todo dia. A fé de ontem não vale para hoje, a de hoje não vale para amanhã. É por isso que nós temos essa porção diária todos os dias agora aqui da Palavra de Deus. Gente, eu queria avisar vocês também que no meu Instagram, tá? Você que não me acompanha pelo Instagram, eu estou lançando agora uma plataforma, tá? É de minha autoria, o Espírito Santo me entregou, que vai ser o devocional, tá certo? Com a leitura bíblica anual e a palavra profética, tá? Então você que queira fazer parte dessa plataforma, você vai lá no meu Instagram, tá? Você se inscreve, que nós iniciaremos agora em janeiro de 2026. Será uma bênção, né? Porque a questão não é só começar. A questão é você continuar. É por isso que nós temos até alguns adesivos agora que nós estamos colocando no carro, né? Concluindo o propósito de 21 dias no monte, eu continuo no propósito. Nós temos que ter essa vida com propósitos, que Deus coloque esses propósitos no nosso coração. Então, nada melhor do que nós temos esse propósito de nos relacionarmos com Deus, conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. Gente, vai fazer 23 anos que eu sirvo a Deus. Eu já vi pastores que eu admirava, até que eu imitei alguns, fraquejarem na fé, se apostatarem. Infelizmente, uns caírem em adultério, outros até na bebedice e na drogadição. Então, como é importante essa fé nossa de cada dia. O devocional diário, né? Esse propósito da leitura bíblica anual. Está debaixo de uma cobertura espiritual verdadeira, o mover profético. A vida é essa. Vamos conosco, porque nós já passamos aí, né, o poder da oração, agora nós estamos no poder da palavra. E concluindo agora o decálogo, concluindo agora os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, a Bíblia diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Olha como Deus é maravilhoso. Ele finaliza dizendo: nem coisa alguma do teu próximo. Então você quer resumir aqui o último mandamento de Deus, tendo assim a importância tal qual do primeiro e dos demais? Não cobiça nada de ninguém. Não fica desejando nada de ninguém. Sabe? O que é que eu aprendo com isso, pastor? Primeiro ponto, eu digo que é uma das maiores riquezas que um ser humano pode ter. Sabe o que é? Satisfação. Sabe? Gente, quantas pessoas elas almejam tanto ter algo ou se tornar alguém. Elas se tornam aquele alguém que elas almejavam. Elas alcançam aquilo que elas queriam tanto alcançar. E elas ainda se sentem frustradas, vazias. Você conhece alguém? Muito sucesso, muito dinheiro, muita fama e até muito poder. Né? Que eu digo muito que as pessoas correm muito atrás dessas 4 coisas, né? Sucesso, dinheiro, poder e fama. E tem pessoas que têm essas 4 aqui e são tão infelizes, tão insatisfeitas, tão vazias ou tão estressadas, tão ansiosas. Sabe, eu procuro muito aplicar a palavra de Deus à minha vida. Lá em 1 Coríntios 11, versículo da Santa Ceia, né? Diz assim, um dos versículos, né? Examine-se o homem a si mesmo. Aí daí você coma do pão e você tome do cálice. Você sabe por quê? Porque lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante, vai dizer que tem pessoas que elas escutam a palavra, mas elas não escutam com atenção. Sabe? Elas não valorizam a palavra. E são semelhantes a pessoas que se olham no espelho, se viram, mas quando viram as costas, nem lembram do que viram. Conhece alguém assim? Ou você já viveu assim? Pessoas que decoraram versículos.
pessoas que não aprenderam a palavra. Sabe, através desse devocional que Deus nos deu, também através dessa ferramenta lá no Instagram, que eu estou falando a respeito disso todos os dias, é tão importante nós podermos, sabe, nos avaliarmos todos os dias, nos examinarmos todos os dias, falarmos com Deus, sentarmos na mesa da comunhão. A mesa da comunhão é a mesma mesa das decisões. Se eu participo da comunhão, ou seja, se eu sou orientado por Deus, se eu obedeço a Deus, eu também participo das decisões. Sabe, é muito maravilhoso nós podemos viver essa vida onde nós nos examinamos, onde nós permitimos Deus nos orientar usando os seus profetas, os sacerdotes dessa geração, os líderes dessa geração. Pessoas que realmente nos influenciam para o bem, para o caminho de vida nessa geração. Então, está entre um dos mandamentos de Deus. É o 10º. Não menos importante do que o primeiro ou o segundo. É mandamento. Não cobice nada de ninguém. A casa do próximo. A pessoa vai na casa de alguém, a pessoa diz, nossa, eu queria essa casa. Por que você quer a casa? Daquela pessoa que é seu amigo, que é seu irmão. A casa é dele, tem o nome dele. Ele trabalhou, ele construiu, ele comprou. Sabe? Então, tem aí algo? Será que tem tipo inveja? E um cristão pode invejar? E esse cristão que tem inveja de alguém, será que ele é salvo? Será que ele tem um espírito e se tem um espírito ele está vivendo no espírito? Isso é ministração, querido. Isso é quebra de maldição. Sabe? Quantas pessoas nas melhores famílias de Londres não aprenderam a se alegrar com o sucesso da outra, com a casa da outra, com o casamento da outra, com o filho da outra, com a gestação da outra. Quantas mulheres dizem que são de oração, oram em línguas estranhas, sobem monte. E quantas mulheres são fofoqueiras, irmãos? Dentro da igreja, você viu a fulana? Ih, será que o marido dela está roubando? Porque, você sabe, né? Aquela casa deve ter sido cara, aquele carro deve ter sido caro, aquele vestido deve ter sido caro. Ei, uma serva de Deus falando isso, abrindo a sua boca, especulando a respeito da vida alheia, de repente, de uma irmã em Cristo. Onde é que está o poder do evangelho? Onde é que está o poder transformador? Onde é que está a renovação do entendimento? Onde é que está o viver em Cristo? Quando pessoas, nós falamos agora há poucos dias sobre não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu estava em aconselhamento pastoral agora aqui, antes de vir gravar esse vídeo. E uma pessoa falando que outra pessoa estava falando a respeito de uma situação de um filho, de uma filha. Onde é que a igreja está chegando? Que tipo de cristãos são esses? Que pegam seus telefones, falam o que querem, difamam, sabe, perseguem, cobiçam. Lá em Tiago capítulo 4, acho que é esse o texto, vai dizer assim, tem gente que pede e não recebe, pede mal, alguns só pedem, tá entendendo? E os seus pedidos, nada mais, nada menos, são para que possam se exibir, mostrar o que tem. Pessoas tão superficiais. Então essa falta de contentamento, essa falta de satisfação, essa falta de pureza, de benignidade, tem feito as pessoas cobiçarem tudo alheio. E é o diabo. Mas o diabo usando algo que está dentro da pessoa, da essência caída do primeiro Adão. Sabe? Porque Caim, né? Ele simplesmente olha para Abel e tem inveja, e tem ciúme, e não resolve essa situação. E Deus disse para Caim, Caim, teu semblante está abatido. Olha como é que tu está. Pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Mesma coisa que nada. Ele vai lá e mata Abel. Então você vê que um mandamento está atrelado a outro? Não tem o não matar? Né? O não adulterar, o não furtar? Oi? Não dizer falso testemunho contra uma pessoa? Não cobiçar nada de alguém. Está tudo alinhado.
Ou seja, quando eu tenho Jesus, quando eu tenho satisfação, quando eu tenho o Espírito Santo, eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não digo falso testemunho contra ninguém. Eu não fico cobiçando o que é de ninguém, gente. Simplesmente porque eu tenho Deus. Eu tenho o Espírito Santo. E quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo, sabe? Tira a travezinha do olho. Se examina. Se permite ser tratado, exortado, chamado a atenção, corrigido, aperfeiçoado, lavado. Hã? Sim. E nós podemos sim ser felizes. Muito felizes. E satisfeitos. Eu digo muito que um dos maiores presentes que Deus dá, né, para o ser humano começa com satisfação. Salmo 131 de Davi. Eu não penso em coisas grandes demais, eu sou igual uma criança após mamar no seio da minha mãe. Ele fala assim, espera, Israel, no Senhor. Não penso em coisas grandes demais. Sou feliz. Sou feliz com a casa que eu moro. Sou feliz com a esposa que eu tenho, com os filhos que Deus me deu. Sou feliz com a vocação, profissão, com tudo, porque eu sei que foi Deus quem me deu. E para concluir, João vai dizer, né? Não sejam inimigos de Deus, porque aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E tem pessoas que estão dando lugar à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Você veja que é algo que o ser humano precisa vigiar tanto, que tem um homem na Bíblia que Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. Como é o nome dele? Davi. Davi, em um momento das batalhas que aconteceram, ele disse, essa eu não vou. Vai, Joabe. E ele foi passear no palácio. E ele dá lugar à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Ele é rei de Israel. E ele por um momento não vigia. Ele cobiça Betseba, a mulher de Urias, que estava entre os seus 30 melhores soldados. Ele, quando cobiçou essa mulher, mandou saber quem ela era. E disseram, é a mulher de Urias. E não parou aí. Ele foi pego pela concupiscência dos olhos. Ele já tinha sido pego na concupiscência da carne. E quando ele sabe que aquela mulher que ele cobiçou era casada, e era casada com um dos seus melhores guerreiros, a soberba da vida pega ele e diz, não quero nem saber. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Quem está de pé, cuide para que não caia. É por isso que eu vou bater nessa tecla e dizer para vocês que estão assistindo esse vídeo, Deus nos entregou essa ferramenta, tá lá no meu Instagram, vai lá. Tá? Continuo no propósito. Subimos o monte 21 dias, mas continuaremos no propósito de oração, de palavra, de consagração, dessa determinação de colocar Deus, seus princípios, a nossa crença na palavra em primeiro lugar. E vivemos esses valores que nos manterão de pé. E sim, farão de nós pessoas prósperas, ricas de verdade. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Seja satisfeito com tudo que Deus te deu. Seja realizado. Seja pleno. A bênção de Deus é essa, é uma crescente. Satisfação, realização e plenitude. Só tendo Jesus no coração. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Uma das palavras mais profundas que eu já preguei no Fé Nosso de Cada Dia. Beijo, Deus te abençoe, fica na paz, até amanhã.